O Grêmio volta de São Paulo com mais uma derrota fora de casa e o sonho da Libertadores cada vez mais distante. Mano Menezes falou em detalhes e cobrou maturidade do time, mas o recado é claro: ou reage contra o Cruzeiro na quarta ou a temporada acaba de vez. Depois da vinheta, a repercussão no vestiário do Grêmio, então espera aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para brincar, para se divertir, sempre com responsabilidade, juízo na hora, de participar lá da KTO. Tem que ter cabeça no lugar, cara. Lembra? Se fora de casa tá difícil pro Grêmio, pelo menos na KTO a diversão é praticamente garantida, desde que você tenha sempre responsabilidade, tá bom? Vamos falar sobre as últimas horas, porque o Grêmio perdeu mais um jogo fora de casa, 2-0 para a equipe do Corinthians. O resultado trava o time na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, são 39 pontos conquistados até aqui. A gente sabe que existe um número mágico a ser atingido dentro da competição, mas até pelo contexto da rodada, da derrota do Vitória, tudo aponta para uma tranquilidade para o Grêmio na reta final do campeonato, aquele risco de rebaixamento, aquele risco de se aproximar mais uma vez do Z4, ele está praticamente excluído. O que o Grêmio mira agora é dar aquele passo além. O problema é que quando você perde para o Corinthians fora de casa, que é um adversário direto, essa realidade acaba ficando um pouco mais distante, que é um G7, que é a classificação para a Libertadores da América. Esse é o grande sonho. A realidade começa a apontar uma vaga de Sul-Americana, mas o Grêmio ainda não jogou a toalha, e nem pode, tem campeonato pela frente. E a repercussão disso no vestiário nós assistimos em São Paulo. O Mano Menezes, ele teve as suas avaliações da partida. O Mano sabe, e deixou isso claro na entrevista coletiva, de que houve um erro inicial, que ele precisou ajustar, um erro de posicionamento estratégico do Arthur. Ele corrigiu esse posicionamento do Arthur, que começou um pouco mais adiantado, deixando o Dodi sobrecarregado contra os adversários do Corinthians, e o Grêmio deu uma melhorada no jogo, teve equilíbrio, teve posse de bola em vários momentos, mas faltou eficiência ofensiva. E esse é um problema que se repete na temporada de 2025 e o próprio Mano Menezes sabe disso. O Grêmio criou em algumas oportunidades, mas decidiu mal na última parte do campo. Decidiu e fez opções equivocadas. E aí também há um ponto estratégico e individual de cada jogador. Pesa a falta de maturidade. E a comissão técnica sabe disso, expõe isso. Mas ao mesmo tempo existe uma carência no elenco. E essa carência só se resolve com a janela de transferências. Ah, mas o Grêmio já contratou, a gente pode contra-argumentar. Mas o que vem de dentro do clube é que a reformulação ela precisa ser maior. O Grêmio precisa saber sofrer mais, saber decidir mais. E isso é só mudando um pouco o perfil do grupo de atletas que hoje está à disposição do Mano Menezes. O Grêmio tem um problema muito claro, e a gente tem acompanhado isso em 2025, especificamente, que são os jogos fora de casa. O time não venceu nenhuma das últimas partidas, das últimas 6 partidas longe de Porto Alegre como visitante. A sequência de derrotas fora de casa explica a distância na tabela de classificação para a zona de classificação da Libertadores da América. Mesmo que haja um discurso de confiança dado por alguns jogadores, como por exemplo Carlos Vinícius. Depois do jogo, o Carlos Vinícius ainda estava falando em Libertadores, Mas o recorte é de um Grêmio para a parte de baixo, de meio para baixo de tabela. O pensamento matemático precisa colocar o Grêmio no G7, mas vai depender de uma série de fatores e de uma série de respostas. Por exemplo, vencer o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão é fundamental se você quer pensar no G7. E aí, claro, tem que começar a torcer contra os outros adversários. Então este é o contexto. Para quem não viu a nossa crítica do jogo, recomendo depois do diário ir lá assistir e me dar a opinião de vocês sobre o duelo. Para mim, resumidamente, eu acho que existem pontos favoráveis dentro do jogo, de comportamento, de postura.
Houve erros individuais que foram determinantes para a construção dos 2-0 para o Corinthians, mas isso é o Grêmio, existem limitações. Vamos aprofundar isso no outro conteúdo. Te convido a, depois que sair do diário, assistir e a gente bater esse papo por lá, tá? Vai aparecer aqui no final deste vídeo. Antes da gente concluir, eu quero dar mais alguns destaques, como, por exemplo, a situação do Kiki Oliveira. Depois da polêmica, mais uma polêmica envolvendo o Kiki, onde ele falou que sonha em jogar no Nacional, que pensa em um empréstimo para o Nacional em 2026, o que foi utilizado? A direção já havia se manifestado na véspera do jogo, dizendo que o jogador explicou no bastidor que talvez tenha sido entendido errado, que foi mal compreendido, né, que ele tá focado no Grêmio, e o Grêmio tá fazendo o seguinte, ó, vamos virar essa página aqui, essa gestão, né, vamos deixar pro final do ano, problema para a próxima gestão, e a gente vai tocar contigo. Só que o Mano utilizou o Kiki, isso chama atenção, né, pô, um cara que não tá envolvido, será que tem como confiar num atleta que tá dizendo que quer jogar em outro clube? Essa pergunta o torcedor se faz e é natural que se faz. O Mano Menezes foi questionado sobre isso. E o Mano saiu em defesa do Kiki, tá? Ele minimizou o caso, confirmou que o jogador segue comprometido, que teve uma conversa com o atleta, que ouviu um pedido de desculpas e que vai utilizá-lo. Vai utilizá-lo, o Kiki vai ser relacionado para o próximo duelo, vida que segue pelo menos até dezembro e depois se define um caminho para o Kiki Oliveira. O próximo jogo gremista é na quarta-feira, às 8 horas da noite, contra o Cruzeiro na Arena, em Porto Alegre. Pro bem do time do Grêmio vai ser em Porto Alegre, porque fora de casa anda bastante difícil, né? É um duelo direto, querendo ou não, são dois times que hoje brigam por Libertadores, claro que o Cruzeiro bem superior, né? O Cruzeiro tá brigando por uma vaga direta, mas é obrigação de qualquer equipe que esteja brigando pelo G7 vencer dentro de casa, e o Grêmio está ciente disso. A expectativa é de uma arena cheia, de uma arena com um bom público, pelo menos, em busca de uma resposta imediata. É isso que o time do Grêmio, que o Mano Menezes, que a direção espera. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Importante a gente deixar claro aqui algo que foi confirmado pelo Mano na entrevista, tá? Houve uma conversa franca no vestiário. Uma conversa que ele classificou como direta e curta. O objetivo é dar resposta, é chegar na Libertadores. Não tem diz que me diz, não tem nada disso. É, ó, papo reto lá no vestiário de Itaquera, porque todos estão focados no mesmo objetivo, é não deixar desmobilizar, faltando um mês para terminar o Brasileirão. A gente se vê. Tchau, tchau.